Olhem esta notícia. A situação de Luiz Inácio Lula da Silva do PT está seríssima. E sim, além do impeachment, ele pode ser acusado de terrorismo. E sim, os parlamentares já estão se manifestando, o pedido de impeachment está chovendo e eu vou trazer para vocês a declaração de Deltan Dallagnol, onde ele revela toda a verdade por trás dessa fala desastrosa de Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que vem colocando o nosso Brasil numa situação vexatória perante ao mundo. E olhem esta notícia, até que enfim. Lula é acusado de terrorismo e PGR é acionada contra o presidente. A ação ocorre após o líder brasileiro anunciar no exterior aporte financeiro à agência suspeita de ligação com Hamas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT está sendo acusado de terrorismo ao anunciar novos aportes financeiros para a Agência das Nações Unidas para refugiados palestinos. E ainda teve aquela fala absurda de Lula. Vamos relembrar? Com ele na fossa do antissemitismo, porque ele é o nosso representante como país. Está lá na Constituição, ele que representa o país externamente nas relações internacionais, segundo a Constituição. E simplesmente está nos jogando na fossa do antissemitismo. E eu queria finalizar dizendo que a Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que é uma organização internacional da qual o Brasil é membro, coloca expressamente como um dos principais elementos de discursos antissemitas a comparação entre a política israelense contemporânea e a política dos nazistas. Ou seja, comparar Israel, comparar os judeus, o governo israelense com o Holocausto e com os nazistas é uma das formas mais clássicas de antissemitismo reconhecidas pelo próprio Brasil. E vamos lembrar que antissemitismo é o racismo contra judeus. Isso banaliza o Holocausto, isso banaliza o que foi de fato o nazismo, isso banaliza as mais de 6 milhões de vítimas do Holocausto, isso, como Hannah Arendt disse, banaliza o próprio mal. A natureza absurda e antissemita dessa fala pode ser verificada também quando a gente vê que o Hamas fez 2 comunicados oficiais agora, gente. Para quê? Para agradecer o Lula. Agradecer o Lula pelo que ele disse. Eu vou repetir. O Hamas, uma organização terrorista que tem na sua carta uma declaração expressa de que seu objetivo é eliminar o Estado de Israel e exterminar completamente o povo judeu da face da terra, agradeceu a Lula pelo que ele disse. É nessa companhia que Lula está colocando o Brasil, ao lado de terroristas sanguinários e bárbaros como o Hamas. Aqui Deltan Dallagnol falou tudo, não precisamos nem comentar. Realmente, isso que Lula está fazendo com o nosso Brasil é gravíssimo. E vocês acreditam que ainda tem gente defendendo ele? Ah, tem. E olhem essa notícia. Em meio à crise diplomática, a Janja defende Lula e diz que o governo de Israel, aspas, é genocida. É isso mesmo. O presidente brasileiro foi classificado como persona non grata, ou seja, ele não pode mais pisar em Israel. E Janja foi defendê-lo. É lógico, ele sempre defendendo, mas não foi só ela não. Olha que disse Celso Amorim sobre isso. Antes de passar para o Augusto, só quero ler uma outra nota aqui, que o ex-chanceler e assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, classificou como absurda a decisão do governo israelense e disse que persona não grata é Israel. Mais um defendendo Lula. Então, segundo Amorim, a reação do governo de Benjamin Netanyahu, abre aspas, só aumenta o isolamento mundial de Israel, fecha aspas. Augusto, antes de comentar sobre essa questão aqui, a Ana Paula aqui perguntou a você, ela disse que você fala muito bem sempre sobre esse assunto, que tipo de líder é o Lula que não se preocupou em fazer um sucessor? É um populista clássico. O populista, ele quer alguém que nunca faça sombra e ele lidera uma seita que desaparece quando o seu único Deus morre. Não deixa sucessores. Você pode ver que o ex-presidente Jair Bolsonaro deixou, no governo dele surgiram políticos, despontaram políticos que já são candidatos naturais à presidência. No PT você tem o quê? Quem? De novo, o Haddad. O Haddad só falta perder agora para vereador. É uma boa chance que ele tem nas eleições municipais para completar o número de derrotas. E só. Quem faz isso é chefe de seita e o partido desaparece com ele. Como desapareceu o janismo, ademarismo, tal, tudo que é ligado a um nome, acaba. Não tem
Não tem uma dúvida. Está sempre aí na ponta da língua, né? O Augusto, muitos anos, né, de janela, de política, saem políticos, entram outros, legados ficam, políticas públicas. Silvio, alguma consideração? Em relação ao Celso Amorim, mais uma vez citado aqui, e ele está dobrando a aposta, né? Ele está dobrando a aposta, dizendo que o Lula não deve pedir desculpas e que Israel é persona non grata no Brasil. Ele está fechando as portas para uma nação. Ele sequer é o chanceler formal nessa hora. O chanceler formal é o Mauro Vieira. Ele já foi chanceler no passado. O Celso Amorim recentemente prefaciou um livro intitulado Engajando o Mundo, a construção da política externa do Hamas. Foi publicado em maio do ano passado. O autor é Daoud Abdullah, pesquisador de Oriente Médio. Ele fez um prefácio de uma obra que fala sobre política externa e diplomacia do Hamas, sem mencionar um único foguete. E na obra ele fala sobre esse lado diplomático do grupo e seus esforços para divulgar a sua causa ao redor do mundo. Hoje, depois do 7 de outubro, o mundo mais do que nunca sabe qual é a causa do Hamas: exterminar o povo judeu, acabar com o Estado de Israel. E finalizo em relação aos quadros do PT, é importante a gente comparar também, de novo, com o passado. Compare com o primeiro mandato do Lula, por exemplo. Essa formação do PT na composição da esplanada dos ministérios é a pior composição histórica do próprio PT. No passado, quando foi eleito, ele tinha, a despeito de qualquer ideologia, ele tinha algumas cabeças que pensavam. Seu ministro da Justiça, por exemplo, era o criminalista Márcio Tomás Bastos. Ele iniciou esse terceiro mandato com o Flávio Dino. E agora ele tem o ex-ministro do STF e ex-advogado da JBS, Ricardo Lewandowski, que foi um dos coveiros no cemitério de provas da Lava Jato que virou o STF. Para citar um ministério, o ministro da Fazenda dele já foi Antônio Palocci, que costurou o acordo e a carta aos brasileiros para que ele pudesse chegar lá. Antônio Palocci foi coordenador do plano de governo do Lula quando Celso Daniel morreu em 2002, janeiro de 2002. Pois bem, agora ele tem à frente do Ministério da Fazenda um sujeito que tem na carreira 3 derrotas sucessivas, porque depois de eleito prefeito de São Paulo, perdeu na tentativa de reeleição em 2016. Pela primeira vez, um prefeito foi eleito no primeiro turno, João Dória, que deixou como marcas da gestão dele a expansão da Cracolândia e as ciclovias, que começavam em nada e terminavam em lugar nenhum. Depois, concorreu à presidência da República em 2018 usando uma máscara ridícula. Diante dessa barbárie que nós ouvimos da boca do Lula, de comparar a defesa legítima de Israel a um ataque covarde ao Holocausto, que matou 6 milhões de judeus por pura limpeza étnica, né? Um nojo isso. E ninguém fala nada, ninguém diz, o presidente errou, isso não está certo. Não vimos sequer, Joyce, o famoso foi uma fala fora de contexto. A Janja até tentou, mas não tem ninguém, porque, como Augusto disse, é uma seita, e é uma seita da extrema esquerda no mundo. Vamos dar o nome correto ao que é o PT hoje. E é isso que disse Ana Paula Henkel. Segundo ela, aspas, PT é uma seita. Eles todos se protegem, mesmo com essa fala desastrosa e absurda de Lula, que vem causando grande polêmica e atrapalhando nós, o povo brasileiro. E vocês, o que acharam de todas essas declarações? Deixa aqui nos comentários, curte, compartilha, comenta, ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vamos nos unir, povo conservador, porque juntos seremos muito mais fortes. Muito obrigada a todos, Notícias Top vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.